Olá, excelente dia, tarde ou noite. No vídeo de hoje eu trago a primeira parte de revisão, é o aulão, parte 1, com foco total no nosso concurso EAOF 2025, que está muito próximo. Não sei que dia você está assistindo a esse vídeo, mas a nossa prova será sem ser nesse domingo, no próximo. Eu vou publicar o vídeo no dia 12, então é muito importante que você que quer esse concurso, que está estudando, que você seja um dos guerreiros que chegará até o final, porque o vídeo é longo, mas ele traz dicas fundamentais focadas em cada tópico no edital, principalmente com base nas estratégias de resolução de questões, galera. Então, eu não vou só responder questões aqui. Eu vou, além disso, ampliar a cada análise de questão, vou trazer dicas fundamentais para esse concurso que a gente já conhece há muito tempo. Sou o professor Thiago Costa, sou especialista nos concursos CA, especialmente no concurso do EOF, sou idealizador do curso Everest e focado na parte de gramática, interpretação textual e redação. Não deixe de dar o like e não deixe de seguir o nosso canal. E fique agora com o vídeo. Valeu! Iniciamos a gravação do nosso aulão final. Separei diversas questões aqui, principalmente dos concursos de 2025, 2024 e uma questão ou outra de 2023, tá bom? CA no geral, para que nós consigamos acompanhar as tendências da banca, beleza? E o estilo, né? A gente conhece bem, na verdade. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui só um instantinho. E vamos lá, vamos trabalhar, muito trabalho pela frente. Busquem agilidade, tá bom, gente? Vou lendo com vocês e vou respondendo. Então aqui eu separei questões CA, FGR, né? 2024, 2025, separadas essas questões por tópicos do edital, beleza? Quem tiver curiosidade depois pode confrontar cada tópico do edital, terá aqui ao menos uma questão. Beleza? Primeiro tópico, a acentuação gráfica. Pessoal, só para vocês terem uma noção, na prova Camar 2025, CFOI 2025 também, nós não tivemos nenhuma questão sobre acentuação gráfica, tá? É uma curiosidade. Sempre aparecia uma questão por prova, nessas duas últimas provas CA, não houve nenhuma questão sobre a acentuação gráfica. Eu vou mostrar uma questão que foi de 2024, beleza? Uma questão bem simples, e vou reforçar alguns aspectos que eu julgo importantíssimos quanto à acentuação gráfica, que podem fazer bastante diferença, beleza? Vamos lá, então. Temos aqui a questão 26 da prova EOF EAO-EA 2024, versão A. Para quem quiser depois procurar o gabarito, eu não vou abrir nenhum gabarito aqui, beleza, gente? Se vocês observarem algum equívoco da minha parte, apontem no chat, beleza? A princípio não vai ter nenhum problema. Vamos lá. Começando, obviamente, como sempre faço pelo comando da questão, são acentuados, pela mesma regra gramatical que o termo destacado fragmentos vocábulos, tá? Então temos aqui a palavra fácil. Eu não sei se vocês se lembram da aula, mas na aula eu separei as regras de acentuação gráfica em dois grandes campos de estudos, dois grupos, né? Eu separei entre regras gerais, eu chamei de regras gerais, e eu fiz uma separação. Pois não, Marcos? Regras, pode falar? Regras gerais e regras... Ô, professor Thiago, boa noite. Boa noite. É só uma dúvida, o senhor está apresentando para a gente ou não? Estou apresentando, está na tela dele. Não está aparecendo nada não, pelo menos para mim. Mais alguém está com esse problema, gente? Eu vou tirar a apresentação e apresentar novamente, só um pouco. Só um instantinho. O Alex disse que está ok. Eu estou apresentando novamente, Marcos, mas eu acho que estava ok, até porque eu acompanho na minha direita aqui, a minha direita, e eu consigo ver que está... Dê uma olhadinha no teu celular. A Aline falou que está ok também, não sei se está no celular ou no computador. Agora foi, tudo certo. Beleza, ótimo, vamos lá então. Então, recapitulando, galera, eu separei para vocês entre regras gerais e regras especiais, e eu disse para vocês o seguinte, inclusive vou perder, entre aspas, mais tempo nessa questão, porque não caiu nos dois últimos concursos de acentuação gráfica. É provável que a banca tenha esse mapeamento e que pense, poxa, já que não caiu, vamos cobrar uma questão sobre a acentuação gráfica, beleza? Lembrando que eu separo a acentuação gráfica de crase, tá? São tópicos separados. Então, as regras gerais, elas vão ter como foco a sílaba tônica, né? Aí temos lá as monossílabas tônicas, terminadas em A e outro, aquelas regras que vocês decoraram, né? Todas as proparoxítonas acentuadas, as paroxítonas terminadas em R, E, L, etc., né? E assim sucessivamente. Então, as regras gerais, elas vão considerar sílaba tônica e terminação. Terminadas em A, terminadas em E, terminadas em O, e assim sucessivamente. Lembrando, pessoal, se algo que eu estiver falando aqui não for, não gerar em vocês, assim, uma lembrança, é muito importante que você anote que esse tópico é o tópico a ser estudado. Então, se você não se lembra, por exemplo, que as paroxítonas terminadas em L receberam acento, daquele bizu que eu dei do li no chão, é importante que você volte. Se você não se lembrar das regras especiais, quer seja a regra do hiato, quais hiatos nós acentuamos, quer sejam os acentos diferenciais, beleza? Por exemplo, do por verbo e o por preposição,
Então é importante que você retome. Falando em regras gerais especiais, quando você tem esse tipo de questão, é muito importante que você identifique a palavra base e de qual regra ela pertence. Então, fácil, nós temos aqui uma regra geral, que é uma palavra paroxítona terminada em L. Beleza? Lembrando que nós não acentuaremos nenhuma paroxítona terminada em A, E ou em ENS. É a nossa regra de exclusão. Então, o que eu preciso buscar aqui? Palavras paroxítonas, né? Freguês é uma palavra oxítona. Avós é uma palavra oxítona. Chapéu é uma palavra oxítona. E elétron é uma palavra paroxítona. Foi uma questão muito fácil. É aquela questão, pessoal, que vocês não podem errar em hipótese alguma. E, Reis, se você acertar ou notar que tem essa questão simples na prova, não comemore, porque é nossa obrigação. Não é uma questão que vai fazer com que a gente ganhe posições. Beleza? Agora, aproveitando que a gente está falando sobre esse aspecto, eu vou ampliar um pouquinho, tá, gente? Aqui em chapéus, por exemplo, por favor, principalmente o pessoal da antiga aí, não se esqueçam daquele bizu, que essa palavra, ela não é, prestem atenção, não é acentuada por ser uma palavra oxítona, tá bom? Essa palavra, ela não se faz presente em uma das regras gerais. Tiago, mas ela é uma palavra oxítona. Sim, o acento tônico recai na última sílaba. Mas tome cuidado, nós estamos falando aqui dos ditongos abertos ei, oi, el. Beleza? Nós estamos falando dos ditongos abertos. E os ditongos abertos ei, oi, eu, para quem se lembra daquele exemplo idiota que eu dei em aula, falando que meu avô, no final da vida, ficou taradão, ele ficava falando, olhando lá da varanda, dizendo oi, ei, olha eu, mas só no final da vida. Então, ei, oi, eu são acentos referentes a uma regra especial, tá bom? Então, cuidado. Vitor, olha só, se eu pego a palavra chapéu, por exemplo, eu quero criar uma questão mais difícil, tá? Que essa questão foi muito fácil. E eu coloco a palavra, deixa eu pensar aqui, avós. Avós. E eu digo que ambas as palavras são acentuadas por serem oxítonas. Essa afirmação, quanto à justificativa das acentuações, ela é uma informação equivocada, beleza? Não estou trazendo esse aspecto aqui para gerar nenhuma confusão na cabeça de vocês, muito pelo contrário. Estou antevendo uma possível questão acima da média, aquela questão um pouco mais difícil. Beleza? Haja visto que eu acabei de falar, chapéu não é acentuada por ser uma oxítona terminada em A, E O, seguida ou não de S, ou em ENS, né, galera? Regra das oxítonas. Perceba que essas regras estão elencadas em todas as gramáticas. Beleza? Então tome cuidado, tome bastante cuidado, beleza, Marcos? Com esses quesitos que eu estou trazendo. A mesma coisa, pessoal, eu disponibilizei no Drive o simulado 3. Eu sugiro a vocês do intensivo, eu vou colocar o link para vocês, tá? Eu sugiro que vocês façam o simulado, porque ele é totalmente inédito, com questões elaboradas todas por mim, com base em textos atuais, tá? E no simulado, eu fiz referência, eu não me recordo qual é a palavra, tá? Mas por exemplo, a palavra, deixa eu pensar aqui, Páscoa, tá? Que é uma palavra que eu uso bastante porque ela já caiu em prova. Páscoa. Não se esqueçam, por favor, da dica referente às duas possibilidades, as duas justificativas para essa palavra Páscoa, beleza? Não vou aprofundar, mas eu vou afirmar para vocês, como a título de provocação, para que vocês busquem isso no conteúdo ou me perguntem no Telegram, eu vou afirmar que essa palavra ela é comumente classificada como paroxítona, terminada em ditongo. Inclusive, eu posso só parar no ditongo aqui, beleza? Mas quando o ditongo é crescente, e eu sei que quem é aluno meu está cansado de saber esse bizu, porque eu falo muito, né? Eu venho apostando nessa questão difícil há um tempo, e ela não cai faz muito tempo. E, da mesma forma que ela tem essa possível classificação, que é a mais comum, ela pode também ser classificada como proparoxítona eventual ou acidental. Isso acontece, galera, por conta das duas possíveis pronúncias. Por isso muita gente confunde ou tem dúvidas quanto à separação da palavra Páscoa. Eu posso separar a palavra Páscoa dessa forma. Páscoa, cuá. Perceba que o som do U é semivocálico, ou seja, átono, muito próximo ao U. E dessa forma eu tenho uma palavra dissílaba, dessa forma eu tenho uma palavra paroxítona terminada em ditongo, e por tal motivo acentuado. Da mesma forma, a depender da leitura, caso a leitura se dê com a pronúncia do O, como O realmente, né, como vogal O e não semivogal U, eu teria Páscoa. E tendo essa pronúncia, né, tendo esse fonema O, ele passa a ser um fonema vocálico. E o fonema vocálico ele não pode ser unido a outro fonema vocálico. Então ele tem que ficar numa sílaba sozinho. Dessa forma, quando a pronúncia é Páscoa, eu tenho uma paroxítona eventual ou acidental. Tiago, eu acho isso muito difícil de cair. Eu acho que não, porque já caiu algo bem próximo. E o que eu preciso fazer aqui, Alex? O que eu poderia ter como aposta? Foi o que eu coloquei no simulado. Você ter uma outra palavra paroxítona, mas não eventual, né? Por exemplo, você tem a palavra Páscoa, aí você tem elencadas as outras duas palavras, mas eu vou colocar só mais uma aqui. Eu tenho, sei lá, a palavra paralelepípedo, né? Paralelepípedo, que todo mundo sabe que é uma palavra paroxítona. Aí eu vou dizer o seguinte,
A palavra Páscoa, paralelepípedo e outra palavra que eu posso elencar aqui, podem ser acentuadas pela mesma razão. E aí eu vou dizer que Páscoa também pode ser acentuada por ser uma proparoxítona que vai ser considerada como eventual. E quando isso, Reis, vai acontecer? Quando houver essa possibilidade de acentuação decorrente de uma paroxítona terminada de tom, mas esse tom tem que ser crescente. Ou seja, semivogal, nesse caso, o U pode ser considerado como semivogal, e o A como uma vogal. Ou seja, esse som ele é crescente. Beleza? Não vou ampliar ainda mais, porque a gente já perdeu, entre aspas, 6 minutos mais ou menos nessa única questão sobre acentuação gráfica. Só que isso reforçar realmente o cuidado que vocês têm que ter quanto ao entendimento do que são as regras gerais e do que são as regras especiais. Beleza? E enfatizei essa possibilidade chamada de proparoxítona eventual, que pode sim, por que não, gerar alguma questão um pouco chata. Beleza, galera? É isso aí. Vamos continuar então. Como eu disse a vocês, essa é a única questão que eu tive sobre acentuação gráfica, uma vez que as 3 últimas provas CA, CFOI, EA e Camarca da Cafá, não tiveram nenhuma questão sobre acentuação gráfica dentre as 30 questões que são relacionadas ao EA e as 20 questões que são CFOI, tá? Não houve nenhuma questão sobre acentuação gráfica nas últimas provas, beleza? Isso aí. Todos bem? Me interrompam, por favor, porque eu vou aqui. Hoje a aula é focada nas minhas explanações, tá? Então só vou parar quando eu olhar no chat ou ver alguém colocando alguma mensagem, ou se quiserem podem me interromper levantando a mãozinha aí, beleza? Sobre ortografia, eu separei uma de 2024 aqui, que 2025, tanto CFOI 2025 quanto EAR 2025 não tiveram nenhuma questão sobre ortografia também, beleza? Uma curiosidade, não teve nenhuma questão sobre ortografia. Então nós temos aqui uma questão bastante tranquila. Eu espero que vocês busquem, gente, ter sempre em mente os porquês, né? Por favor, não confunda os porquês. Por que eu falo sobre os porquês? Por que eu falo sobre o onde versus o aonde, galera? Inclusive, cuidado na redação. Tem pessoal usando o onde aí na redação, sem notar que é um erro muito comum você usar o onde quando o referente não indica lugar físico, tá? Porque essas palavras aqui, Marcos, o subão que vem estudando gramática normativa, decorada, ele não vai errar. Essas palavras que são muito ratificar é retificar, sabe? Esse a, fim, de, separado, e o a, fim junto, o a, fim separado com a finalidade de. Então, eu estou linkando algumas aqui, e eu tenho uma aula, um slide, né? Tem essa aula sobre ortografia, onde tem, no qual, né? Vocês vão encontrar as palavras que o pessoal costuma decorar, e quem é papirão não vai errar, e você não pode errar, beleza? Vamos lá. Então, temos aqui a questão 19, EAR 2024, e vamos lá, assinar a opção em que há uma expressão parônima inadequada ao contexto. Aí temos aqui, ó, Maria preferiu dilatar o prazo da entrega. Na letra B, os vencedores receberam os cumprimentos no palco pelo bom resultado. Gosto da sua discrição para resguardar nosso trabalho, pessoa discreta, né? Atualmente chegam muitos imigrantes. Não confunda também essa geografia, né? Emigrantes são os que entram, né? Emigrantes externos são os que saem, imigrantes são os que migram dentro da própria região. Uma questão muito simples, né? Comprimento e cumprimento. A diferença entre comprimento e cumprimento são palavras parônimas, são palavras parecidas, beleza, gente? Uma questão muito simples, eu só coloquei aqui para fazer a gaivotinha, né? Para dizer que tivemos uma questão sobre ortografia. Reforço que não houve nas 3 últimas provas CA nenhuma cobrança sobre ortografia. Peço a gentileza que vocês estudem as palavras que mais caem, tem ali o slide na aula, beleza? Caso vocês não se lembram de nenhuma delas. Não estou com gabarito aqui, Alex, então você que está papirando bastante. Se eu me equivocar em alguma análise aqui, por afobação, enfim, me avise. Lembrando que é comum eu errar, quando eu entro em live, 2 questões a 3 questões em média. E eu estou aqui realmente disposto a errar com vocês. Na verdade, eu errar sozinho, né? Porque vocês não estão me ajudando dessa vez. Estrutura e formação das palavras. Eu tive que voltar um pouquinho, Vitor, nas provas, porque não tivemos nenhuma questão sobre estrutura e formação das palavras, nem em 2024, nem em 2025, beleza? Deixa eu só ver um detalhezinho aqui, para ver se eu não tô, não estou. Gente, eu vou até compartilhar com vocês outra tela rapidamente aqui. Esse arquivo já está anexo ao primeiro encontro que nós tivemos, tá, gente? Vou compartilhar agora com vocês. Eu separei as questões, só estava dando check básico aqui, porque às vezes, aqui temos o edital 2024, beleza? Vocês estão vendo aí na tela? E temos o nosso edital 2025. Então, por vezes, acontece de sair justamente esse conceito aqui, né? Que não saiu. Esse aqui, que é o que eu estou falando agora para vocês, né? Ele se manteve tanto na prova de 2024, quanto na prova de 2025, e também, salvo engano, estava em 2023. Estrutura e formação das palavras, beleza? Voltando para a nossa apresentação, e ratificando o que eu falei, Alex, não há nenhuma questão nos últimos concursos sobre processo de formação das palavras.
E o que eu penso quanto a isso, Reis? Eu que vou falar o que eu vou falar agora, não para me gabar, mas eu já fui banca, já falei isso para vocês. E quando a gente é banca, a gente sempre analisa a nossa prova anterior, né? Aquilo que foi aplicado, aquilo que o pessoal mais errou, e para verificar se a gente deixou algo de fora para que nós não deixemos. Então, não temos 2024 nem 2025 nenhuma questão sobre os processos de formação das palavras, galera. Vou responder essa questão com vocês e vou ampliar um pouquinho, já que faz tempo que não cai, beleza? Vamos lá. As palavras. Tem chegando aqui, só aceitar, pessoal. As palavras autodesenvolvimento, minimalismo e busca foram formadas, respectivamente, pelos processos de. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o que eu faço em prova, que é a estratégia, tá, gente? Eu vejo uma palavra que eu tenho certeza absoluta qual é o processo. Lembrando que são dois processos. Eu tenho o processo de composição e eu tenho o processo de derivação das palavras, né? O processo de composição são separados em dois tipos. Composição por justaposição e por aglutinação. Tiago, não me lembra. Aí esses são os alertas que eu estou dando. Poxa, palavras compostas, dois radicais, aglutina, glu-glu, que eu fiz na aula, né? Glu-glu, ela perde, né? Ela aglutina, ela une morfemas, ela une grafias ali. E a derivação você tem várias, regressiva, parasintética, prefixal, sufixal, enfim, entre várias. Derivação imprópria, por exemplo. Eu vim aqui para a palavra busca. A palavra busca, ela pode ter sido originada de uma outra palavra primitiva, que é a palavra buscar. A palavra buscar. A palavra buscar é um verbo. Existe uma derivação que se chama derivação deverbal, e o próprio nome já sugere, né, aquela que vem de um verbo, e além de ser chamada de derivação deverbal, ela é chamada também de derivação regressiva. Beleza? Derivação regressiva, pois aqui há a diminuição de morfema, né, de grafia, enfim, a palavra ela diminui. Lembre-se do seguinte aspecto, nem sempre a palavra vai ter uma numeração de letras inferior à palavra primitiva, às vezes tem a mesma quantidade de letras, mas há uma perda ali de alguma letra, beleza? E outro aspecto primordial, Alex, é quanto à derivação regressiva? É que a palavra gerada, e cuidado, gente, eu tô tendo cuidado, demorando mais nessa questão, porque eu acho que é uma questão que virá. Essa palavra formada, né, porque essa palavra derivada é um dos processos de derivação, a regressiva, ela terá a seguinte classificação. Ela será um substantivo abstrato, tá, gente? Essa é como se fosse a prova dos 9 em matemática, né? Você vai verificar, cara, eu acho que é regressivo. Então vamos ver se o substantivo gerado é abstrato. E aqui o substantivo, ele é abstrato. Tiago, não me recordo quem é um substantivo abstrato. É aquele que depende de um ser para existir e normalmente ou dá uma ideia, uma certa ideia de ação, que é o caso da palavra busca, ou um sentimento, como amor, né? Enfim. Beleza? Tristeza, etc. Sempre dependendo do ser para existir. Dito isso, né, supondo que eu tivesse mais clareza quanto a essa análise, eu já vou tirar aqui as letras D e C, haja vista que derivação regressiva eu só tenho presente nas letras A e na letra D. Beleza? Vamos lá. Outro detalhe, Alex, que eu acho que você se lembra, porque isso eu falo muito em mentoria, muito mesmo. Cuidado com expressões, por exemplo, aqui no sul, não estou mais no sul, né? Mas o gaúcho, ele usa bici para falar de bicicleta, tá? Por exemplo. Vamos andar de bici. E aí, eu posso trazer isso uma questão dizendo que a palavra bici perpassou pelo processo de derivação regressiva. E aí, Aline, o que vai ocorrer? Uma galera vai ser levada a crer que essa afirmação é correta. Eu não tenho derivação regressiva porque essa derivação não é deverbal. Bicicleta não é um verbo que gerou a palavra bici. Então eu tenho aqui um fenômeno secundário, um processo secundário que se chama redução. Tá, gente? Redução. Isso aqui não é derivação regressiva. Até porque a palavra bici não é um substantivo abstrato. Então tome esse cuidado. Beleza? Depois eu tenho aqui a palavra minimalismo, que só pode ser sufixação, né? Sufixação. E por último, eu tenho essas duas opções. Derivação parasintética ou por parassíntese. Aí eu recordo vocês daquele exemplo idiota que eu dei do paralítico, né? Peço desculpas sempre quando eu uso esse exemplo, que uma muleta é um prefixo, a outra é sufixo. Se eu tiro uma, palavra cai. Então a parasintética, com a retirada de uma, a palavra não vai mais existir. Beleza? Não sei se você se lembra desse bizu, mas por favor. Tiago, não estou me recordando direito. É quando acontece esse fenômeno. Cuidem para o fato de, às vezes, você tirar o prefixo, a palavra ainda ter um sentido. Ou tirar um sufixo, ela ainda tem um sentido. Então faça o teste duplo, beleza? Aí o que acontece, Alex? Muita gente achou que a letra A fosse a resposta, porque muita gente pensou o seguinte, não, desculpa, não teve como, né? Porque a pessoa poderia achar que o alto é um prefixo e retirar, e desenvolvimento seria uma palavra com existência, né?
Ou a pessoa podia ainda assim tirar a palavra auto e pensar, o mento aqui é o sufixo. Putz, o autodesenvolvo não existe. Ah, é letra A, a resposta. Só que o que aconteceu aqui foi outra situação. A palavra auto, galera, não é um prefixo. A palavra auto, e isso até no aulão que eu dei para vocês lá no início da nossa preparação, eu mostrei no Segala, dei uma olhada no Segala, não vou abrir aqui agora, tá, eu até estou muito tempo nessa questão, mas dei uma olhada no Segala que vocês vão perceber que há radicais gregos e latinos. E o auto é um radical. Por ser um radical, eu estou juntando, eu tenho aqui uma palavra composta, tá? Tem uma palavra composta. Então o auto seria poderia gerar uma outra palavra primitiva, e o desenvolve, né, que seria um outro radical que pode gerar uma outra palavra primitiva. Então tem a junção aqui de dois elementos que terão autonomia de serem radicais. Então não é um prefixo e um radical, não é um prefixo e uma palavra primitiva, não é uma derivação prefixal e sufixal, por exemplo. Então aqui eu tenho como resposta a letra D. Tiago, eu iria confundir porque eu juro que, poxa, para mim é muito nítido que auto é um prefixo que se une a radicais. Eu vou pedir para vocês entrarem no Drive, abrirem o Segala e deem uma revisada em processo de formação das palavras por dois motivos, Alex. Um, por conta do que eu estou falando agora, que pode gerar dúvida, e dois, porque estamos vendo uma prova do Camar 2023. Não tivemos 2024 nem 2025 o processo de formação das palavras. Beleza? Então são essas as minhas observações. Não se esqueçam do detalhe também das derivações impróprias. Cuidado com expressões do tipo mulher, aranha, reis. Se eu grifo a palavra aranha, eu posso afirmar que a palavra aranha é uma palavra derivada. Tiago, como assim uma palavra derivada? É o que é prefixal, sufixal? Gente, ela é uma palavra derivada porque existe uma derivação que se chama derivação imprópria. Tiago, não me recordo. Então vamos lá, a derivação imprópria é aquela cuja palavra perde a sua propriedade original, imprópria, perdeu a propriedade. Como assim? Rogério, uma palavra que perde a propriedade, o exemplo mais fácil que nós temos aqui é, por exemplo, deixa eu pensar aqui, a palavra porquê. A palavra porquê com acento, ela perpassou por uma derivação imprópria. Ela se transformou em um substantivo. Tiago, não estou me lembrando. A palavra correr aqui, ó, ocorrer é importante. A palavra correr aqui também perpassou por derivação imprópria, não é mais uma palavra primitiva, porque eu transformei um verbo em um substantivo, eu substantivei a palavra por meio da inserção de um artigo. Só que o que acontece na palavra aranha, que não é muito comum isso cair dessa forma nas provas, e é a forma mais difícil que faz o aluno confundir, essas aqui, o Subão Papirão vai acertar, ele decorou já. Que porque com acento é substantivo, que correr é verbo, mas aqui não é, aqui eles transformou em substantivo. Que, por exemplo, belo sempre vence, a palavra belo foi substantivada, então aí eu tive também uma impropriedade, ou seja, a palavra perdeu a sua propriedade, ela mudou a classe. Isso é fácil. Agora, quando eu trago a palavra aranha, que foi criada, que a propriedade dela foi focada em dar nome a algo, a um ser, ou seja, ela foi criada para ser um substantivo, e aqui eu a utilizei como adjetivo, isso aqui é mais difícil para o aluno que só decora a regra responder. Então aí que entra a diferença de você ter um certo cuidado de ampliar certos conceitos, tá? Então aranha aqui é uma derivação, é uma palavra derivada, não é uma palavra primitiva, é uma palavra derivada por meio da derivação imprópria. Ela perdeu a propriedade, ela passou a ser o que aqui? Ela passou a ser um adjetivo. Beleza? Vimos até uma questão do elfo antiga que trazia a palavra canalha. Só os canalhas vencerão, algo desse tipo. E grifava-se a palavra canalha, e a palavra canalha que foi criada para dar qualidade a alguém, naquele contexto estava sendo usada como substantivo. Beleza? Então, conteúdo bem pertinente. Todos bem? Vamos seguir. Me interrompam, por favor. Agora, sobre classes de palavras. Eu vou evidenciar para vocês aqui algo que eu já venho falando há muito. Quais são as classes que caem, galera? Que caem prioritariamente, em maior número. Você vai ter os pronomes. Beleza? Porque os pronomes, eles geram uma demanda, uma facilidade muito grande de criarmos questões. Você pode trazer os pronomes tanto em referentes à coesão textual, como um pronome demonstrativo, né? Aí não se esqueçam, por favor, galera. Aquele, esse e este. Quando eu tenho 3 elementos. Aquele é a primeira ocorrência, esse a segunda ocorrência, ó, do meio, e este é a última ocorrência. Muita gente confunde isso. E, Alex, eu acho que é o ano de cair esse conteúdo e, cara, não é difícil. Não é difícil. Não se esqueça, se eu tiver 2 ocorrências, galera, tipo Jorge e Renata, eu não sei porque eu coloquei essa bolinha aqui, né? Sei lá, Jorge tá aqui e Renata aqui. Se eu só tenho 2, eu não vou ter o uso do esse, porque o esse vai se referir ao elemento do meio. Eu só tenho as extremidades. Então, se eu quero me referir a Jorge, eu vou usar aquele. E se eu quero me referir à última incidência, eu utilizo este ou essa, né? Eu nem me lembro agora qual ordem eu coloquei. Tá? Tiago, não estou entendendo bulhufas. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que pronomes caem muito e faz tempo que não caem os demonstrativos. Então, dê uma revisada, beleza? Principalmente com enumerações, tá bom?
Quais são as outras classes? Conjunções, galera, com certeza absoluta, você vai ter, no mínimo, 2 questões, não necessariamente sobre conjunções em si, mas por quê? Porque não necessariamente só sobre conjunções, porque conjunções envolvem período composto e morfologia, e classe e palavra. Então é claro que nós teremos que saber as 5 conjunções coordenativas, A, C, E. É claro que eu preciso saber que o pois, quando estiver entre vírgulas, estiver depois do segundo verbo, é conclusiva, né? Entre vírgulas, pois, eu troco portanto. É claro que eu preciso saber que o mas também indica soma, beleza? Que esse mas pode estar distante do também. Mas, como se não bastasse as diversas discussões sobre o assunto, também haverá. Aí o mas fica de um lado e também o aluno vê o mas e acha que é adversativa. Eu não posso me esquecer que a adversativa também indica oposição ou contraste. Eu não posso me esquecer das 10 conjunções subordinativas, gente. É muita coisa. Do bizu. Para que vocês estudam? Para 6C, tenente filho da puta. Todo tenente tem que ser um pouco filho da puta. Então, 6Cs é condicional, comparativa, conformativa, causal, concessiva, do Renato Russo, consecutiva, temporal, final e proporcional. Tiago, meu Deus, eu tô ficando confuso. É a revisão, é para você chegar a esse ponto, caso você tenha estudado bem, e ao menos se lembrar de quase tudo que eu falei pra você. Não, pera lá, eu não me lembrei muito bem da concessiva. E aí você foca nesse tópico. Agora, se você não tá se lembrando de nada, pelo amor de Deus, houve muitas lacunas na preparação, mas vamos tentar. Vamos buscar, volte à aula, enfim. Conjunções e pronomes principalmente, beleza? Verbos. Verbos também, verbos regulares, embora muita gente fique desesperada com verbos regulares. E vozes verbais você vai ter questão, certo? Vou mostrar isso para vocês agora, beleza? Vamos lá. Ah, Thiago, mas você não falou substantivo. Eu não falei substantivo porque eu tive aqui no Camar 2025 uma questão, e depois 2024 nada, 2023 nada, 2022 nada, tá? Então sobre substantivo eu tive essa questão. Bem recente, inclusive. E aí, gente, eu volto, Rogério, aquilo que eu venho fazendo com vocês. Toda vez que eu vejo um tópico que não é trabalhado há alguns anos pela banca FGR, lembrando que FGR está conosco desde 2023, eu penso, é o momento deles cobrarem. Cobraram o substantivo por quê? Fazia muito, Alex, que não era cobrado o substantivo. E o que eles cobraram aqui? Substantivo composto. Aí são regrinhas básicas que a gente tem que decorar e a gente precisa saber. Acredito que vai cair substantivo composto nessa prova? Acredito que não, tá? Porque caiu recentemente e é um conceito muito pequenininho. Vamos lá. Acerca da regra do plural de substantivos compostos, forma verdadeira ou falso, assertivos abaixo. Em seguida, marque a opção que apresenta, né, a sequência, ele quer a correta. Beleza, gente? Ele quer a correta. Vamos lá. Na oração, o tenente-coronel foi promovido ontem. O substantivo destacado ficaria no plural. Tenentes coronéis. O termo destacado em ele é um fora da lei, ficaria os fora da lei no plural. Aí eu vou pensar assim, cada um tem uma regra que decora mais facilmente, né? Essa daqui, eu não sei porque, desde a IA eu decorei, que quando você tem uma palavra invariável, que é um advérbio fora, dentro, iniciando o substantivo composto, ele trava a substância. Então fica tudo no singular. Os sem terra, os fora da lei. Isso aqui eu me lembrei agora. Então, a primeira eu deixei bem aberto, não me lembro bem, eu tô meio confuso, tenente coronel, não sei, né? E aqui eu vou colocar como verdadeiro. Já para eliminar, com certeza, 2 alternativas. Eu já me safei a guerra aqui na primeira. Beleza? Caso eu não lembrasse. Tá bom? E aqui eu vou matar a questão, ou no final, se A nos dá muito mole. Muito mole. É só ter paciência e calma que o CA sempre nos dá mole. São 2 ou 3 questões mais difíceis, no máximo. As outras, com calma, a gente consegue responder. O substantivo composto corre-corre pode ser escrito de 2 formas. Corre-corres e corres-corres. Aqui, gente, a gente tem que tomar um cuidado, porque tem gramáticas que defendem uma coisa, tem gramáticas que defendem outra, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou simular aqui que eu estou confuso, tá? Que eu não tenho certeza. Que eu me lembro que corre-corre é uma palavra repetida, e quando tem a palavra repetida, o último vai para o plural. Mas estou desconfiado que eu li algo sobre ambas irem para o plural também, então eu vou deixar em aberto aqui, beleza? Vamos lá. O plural dos substantivos cana-de-açúcar, couve-flor e quinta-feira é canas de açúcar, beleza, não sei se você se lembra do bizu, quando tem a preposição, ela trava a substância e só a primeira vai para o plural. Tchau, que diabo é esse substância que você está falando? Isso é coisa da aula gravada, tá? Que eu falo que o substantivo é uma substância, quando tem uma preposição, ela trava e o plural trava também. Isso aí vai que a pessoa me ajude a lembrar em algum momento, né? Couve-flor, aí ele colocou couves-flores. Gente, couve é um substantivo. Beleza? Flor também é um substantivo. E aí, gente, eu tenho um probleminha, que inclusive está ali no Segala, que eu não sei se você se recorda. Quando eu tenho um substantivo composto por 2 substantivos, eu posso ter 2 plurais. Beleza? Eu posso ter o natural. Como assim natural, Thiago? Quando eu tenho 2 substantivos, está tudo em casa, né? Conforme meus bisus da aula gravada. Ou seja, ambas as palavras vão para o plural. São 2 substantivos. Ou nessa situação, essa é uma possibilidade de pluralização, ou seja, couves-flores estaria correto. E isso só acontece quando eu tenho 2 substantivos. Lembrando, pessoal, quando eu estou diante desse conteúdo de substantivo composto, eu preciso olhar separadamente para a primeira palavra,
e classificá-la. Couve é um substantivo. Depois eu olho para a segunda palavra, flor, e eu classifico. É um substantivo. Aí sim eu vou aplicar a regra. 2 substantivos, ambos vão para o plural, ou somente o segundo. São couves, desculpa, couve, flores. São couves, somente o primeiro, perdão. São couves do tipo flor. Então ficaria couves, flor. Couves do tipo flor. Eu não tenho como dizer couves do tipo flores. Aí entra navio e escola. Navios do tipo escola. Aí quando você acresce, lembrando que isso acontece com 2 substantivos. Quando eu acresço a expressão do tipo, note que fica muito feio eu colocar navios do tipo escolas. Navios do tipo escola. Couves do tipo flor. Canetas do tipo tinteiro. Canetas tinteiro. Beleza? Ou seja, eu vejo que aqui couve flores não seria possível, seriam couves flor, couves do tipo flor. Aí é o seguinte, como é um conteúdo muito antigo, eu vou pedir ajuda aos universitários. Alguém discorda da minha análise? Alex, você se lembra disso no Segala? Gente, não, Thiago, não entendi muito bem, pô, eu não estou muito satisfeito. Vá ao Segala, por favor. Vá ao Segala e analise que vocês vão verificar que por lá, no Segala, a gente tem essa afirmação, tá? A gente tem esse exemplo, tá? Como o Alex não falou nada, né, acredito que ele esteja concordando comigo também, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos considerar aqui como erro, né, quintas-feiras está ok, mas couves flor ou couves flores, beleza? Então eu vou colocar como falsa essa afirmação, e aí eu vou ficar com a resposta, já que essa é falsa, né, que é verdadeira, eu vou ficar como resposta a letra D, fazendo as eliminações. Beleza, gente? O que acontece aqui, pessoal? Obrigado, Alex. Na prova, essa questão caiu, né? Eu entrei ao vivo, venho entrando ao vivo desde 2023, salvo engano, 24. E aí eu travei aqui, por quê? Porque eu tenho decorado do Segala, ou da época da Yara ainda, lembrando que, embora eu tenha minha formação em letras, português, etc., muito do que a gente estuda não é na faculdade, ou é quando a gente estuda para concurso, ou quando a gente está paperando para dar aula. E eu decorei a regra que palavras compostas por palavras repetidas, só o último elemento vai para plural. Mas existe uma possibilidade em ambas também. Então, isso faz com que a gente tenha aqui algo verdadeiro, beleza? E o que fez com que eu respondesse essa questão? É o que eu falo para todos os alunos. Eu acho que até errei essa questão ao vivo. Galera, usar o que você tem de conhecimento adquirido ou decorado. E se abraçar aquilo. Viram que eu pulei a primeira assertiva? Então, muita gente pensa que acerta mais questões aquele que decorou e que sabe mais conteúdos. Não. É aquele que consegue lidar com aquilo que ele tem, né? Que pode ser menos do que outra pessoa. Por exemplo, eu, com certeza, aliás, quase que é certo, Alex, que eu tenha mais bagagem de conteúdos do que você, porque eu sou professor. Mas isso não impede que eu repita, é bonito não, mas isso não impede que você acerte mais questões que eu. Agora na prova. Semana que vem, né? Semana próxima. Porque aí é como lidar com aquele conhecimento que você tem, né? Porque cai aquilo que eu não me lembro, mesmo sendo professor, eu vou ter que me abraçar aquilo que eu consigo eliminar e realmente aplicar estratégias. Por tal motivo que eu agora, né, consigo com vocês aqui ao vivo. E lembrando, mesmo tendo feito essa questão já, eu me esqueço muitas questões que eu faço semanalmente. Então, eu realmente vou na letra D, e que é a resposta, tá bom, gente? Com certeza é a resposta. Mas pode ser que eu não me lembre, por isso que eu falei até para Alex. Alex, confirma. Então é isso. Falei demais, mas não se esqueçam. Palavras, formadas, substantivo composto por 2 substantivos, cria-se uma letra. Beleza? Cria-se aí uma letra. Embora, em que pese, eu acho que essa questão não deva cair só falando sobre isso. Pode estar dentro de uma outra questão, algum substantivo composto, ele precisa dar uma olhada. Beleza? Vamos lá, vamos seguir então. Pronomes, que eu disse a vocês. Essa questão também é recente. Agora nós começamos a ter questões que eu acredito que continuarão caindo, tá? Eu só coloquei uma questão sobre pronomes porque esse conteúdo ele apareceu de novo nessa mesma prova do Camar 2025, mais para frente da prova, quando a prova tratou sobre coesão textual. Lembrando, galera, que pronome é um elemento primordial de coesão também, além de ser uma classe de palavras muito importante. Vamos ao comando da questão. O termo grifado pode ser classificado como pronome relativo apenas. Gente, pronome relativo, na minha humilde concepção, é o mais fácil de identificar. É aquele que eu troco pela expressão o qual, ou a qual, ou variáveis, ou as quais, né? Ou os quais. É aquele que é relativo sempre a um termo anterior e a um substantivo anterior. É aquele que substitui o substantivo anterior. Beleza? Então vamos lá. A sustentabilidade implica em ações que visam as quais, aí eu troquei por as quais, e eu fiz referência ao termo anterior, uma questão que o Subão não vai errar. O Alex não é essa questão, mas nem de olhos vendados com luva de boxe. O Alex não vai errar. Já está o tempo, já não aguenta mais ver pronome relativo. Tá? Então aqui é um pronome relativo. Eu vou tirar a letra C. Beleza? 2, o especialista na área da sustentabilidade disse aí, gente, o que? Ele é polissêmico.
A palavra que é polissêmica, ela tem vários sentidos e ela ela tem várias classificações também. Além de ser polissêmica, que tem a ver com sentido, ela possui várias classificações. Então não se esqueçam, galera, quando eu tiver aqui uma palavra antecedendo um quê, e essa palavra me gera uma expectativa e a mão treme, só para quem assistiu a aula, tá? O especialista na área de sustentabilidade disse, e gera essa expectativa para eu integrar. Disse, ali, tapa na mesa, o soco na mesa, a pancada na mesa. Disse isso. Aí eu vou integrar aquilo que está faltando. Então, isso aqui não é um pronome, isso aqui é uma conjunção integrante. Ela insere um elemento. Beleza? O pronome relativo, ele retoma. A conjunção integrante, ela insere um elemento. Beleza? Inclusive, ela é catafórica, enquanto que o pronome relativo é anafórico, tá bom, gente? Uma questãozinha que vai cair de novo. É batata essa questão. E reforço, Aline. O Subão, o Papirão, não vai errar. Então não é para ficar feliz porque acertou, não. É obrigação. É obrigação acertar. Tiago, você está me deixando desesperado porque eu não sei. Então, por favor, foque em pronome relativo e conjunção integrante. Volte à aula, coloque a velocidade 2 ali, então, né? Para você terminar a aula rapidinho e revisar. Beleza? Então, em 2, não é pronome relativo, é conjunção integrante. Com isso, eu acho que eu já eliminei ali as alternativas. E o CIAR, mais uma vez, nos dando mole e fazendo com que eu termine a questão antes de analisar as outras. Beleza? Aqui, adotar práticas as quais, pronome relativo. O desenvolvimento sustentável é um conceito amplo, o qual pronome relativo. Beleza? Tá bom? Ah, professor, mas o que é polissêmico? Ele tem várias classificações. Além de conjunção integrante e pronome relativo, o que ele pode ser? Ele pode ser uma conjunção consecutiva, por exemplo. Pulou tanto, aí terá um intensificador. Aí vem o quê? O que virá depois do quê? Virá uma consequência. Então, esse que ele pode ser também um pronome consecutivo. Ah, Tiago, o que mais que ele pode ser? Esse que, além de, conjunção consecutiva, tá, gente? O que mais ele pode ser, além de ser uma conjunção subordinativa consecutiva? Ele pode ser uma conjunção coordenativa explicativa. Corra, lembra, né, Alex? Verbo no imperativo. Corra, que eu estou com pressa. Corra, verbo no imperativo. Pois estou com pressa. Aqui eu tenho uma conjunção o quê? Explicativa. Que não é um pronome, é uma conjunção que liga o quê? Liga orações. Beleza? Então são essas as classificações que eu me lembrei agora da palavra, relacionadas à palavra que durante a semana terá vídeos específicos de dicas abertas para todos ali no YouTube, e eu quero que vocês assistam, por favor, sobre as funções do Q, sobre as funções do C, que faltou isso nas aulas gravadas, tá? Então vou complementar, durante a semana eu vou trazer tudo que é complemento, que eu vi que faltou um pouquinho aprofundar, tá? Nas aulas gravadas. O Alex colocou explicativa, já que causal. Já que, exato. Quando é já que, é causal. Beleza? Então, essa questão que nós vimos sobre os pronomes. Não se esqueçam, estudem, gente, por favor. A bola da vez são os demonstrativos. Por favor, os demonstrativos. Cuidado. Beleza? 3 incidências, você vai lançar a mão dos 3. Aquele, esse e este. 2 incidências, você vai ter só o aquele ou este. O que foi dito antes, você vai falar esse. O que será dito na frente será o este, né, gente? E variáveis, disto. Estava se referindo a isto é a frente, tá? 2 pontos. Se referiu no passado a isso, beleza? Ok, a isso que passou, tá bom? Conjunção, aí você vai ter questões pra caramba. Olha só, eu separei 3 aqui, tá? 3 que eu estou dizendo só da prova 2025, beleza? 3 questões de conjunções 2025. Tiago, então não vai cair? Vai cair uma questão sobre conjunção, via de regra cairá. Então isso aqui é guerra avisada. É guerra avisada, beleza, gente? Vamos lá, guerra avisada. Camar 2025, prova super recente. Comando da questão, pessoal. Se vocês ainda não possuem esse hábito, essa estratégia, vocês estão perdendo tempo, na boa. Comando da questão e aí você volta. Considerando que a palavra que, olha só, de novo que, né? Desempenha diversas funções sintáticas na elaboração de frases, assinale a opção em que o vocábulo que não é uma conjunção. Ou seja, assinale na opção na qual o vocábulo que não liga orações ou termos da mesma função, mas aqui basicamente orações. De um lado um verbo, de outro lado o verbo que ali na meiuca. Beleza? Sei o que? A mão tremeu, sei, vem um tapa na mesa e vem a necessidade de integrar. Sei algo. Aqui é uma conjunção, pô. Aqui é uma conjunção, inclusive, integrante. Ele quer que não seja uma conjunção. Vou tirar. Nosso medo era qual? A mão tremeu. Nosso medo era a mão tremeu, era esse. Vem um tapa na mesa, conjunção integrante, pô. Então, nosso medo era esse. Aqui eu tenho conjunção integrante. É uma conjunção. Não insista. Olha aqui, Alex. É a historinha se repetindo. Verbo no imperativo negativo e aqui uma explicação. E é uma conjunção também, diferentemente das outras duas. Então agora é até legal para nós revisarmos, né, galera? Diferentemente das outras duas incidências, essa conjunção não é subordinativa. Ela é coordenativa, explicativa, haja vista que eu troco pelo pois, haja vista que eu troco pelo porquê, e haja vista que eu tenho aqui uma ordem. E ordens demandam explicações, né, Reis? Ainda mais hoje em dia, as recrutaiadas aí, a gente vai dar uma ordem, eles são ponderões, cara, eles querem que a gente explique essa ordem. Então,
Verbo no imperativo, explicação. O porquê explicativo, tá? O que é explicativo. Que saudades que eu tenho dos nossos momentos juntos. Que saudades, quantas saudades. Isso aqui eu posso dizer que é um pronome, né, um intensificando, ou até mesmo eu posso dizer que é uma palavra expletiva ou de realce, aquela que não tem muita função. Que saudades que eu tenho. Essa com certeza é expletiva de realce. Tá? Que saudades eu tenho. Essas palavras expletivas, gente, são palavras que não possuem classificação ou função alguma, elas são postas muitas das vezes em decorrência da literatura, enfatização, ou até eufonia, som daquele verso, beleza? Então eu considero que aqui o que é uma palavra expletiva ou de realce, e aqui eu posso, sim, que saudades, quantas, eu posso ficar por quantas, né? Quantas saudades, quantas, né? Define para mim, não sei quantas, então isso aqui eu posso, por que não, classificar como um pronome indefinido, tá bom? Indefinido. Gente, esse jogo que eu estou fazendo aqui de substituição é primordial para outras questões que você quer simplesmente saber. Por exemplo, Marcão, qual é a classificação do quê? E eu vou lhe dizer uma coisa, Marco Correia, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma galera não saberá classificar esse quê. E eu afirmo para você que ele acompanha o nome, que ele pode ser substituído por quantas. E aí eu penso quantas, já que acompanha o nome, eu tô falando muito alto, gente, tá tranquilo aí? Eu tô bem empolgado aqui. Já que acompanha o nome, Reis, é um pronome que ele faz o que ele substitui ou acompanha o nome. Ah, Thiago, não poderia ser um advérbio de intensidade? Gente, o advérbio, ele modifica verbos. E saudades não é um verbo. A não ser que o Alex comece a enlouquecer e falar eu saudades, tu saudades, ele saudade. Aí ele vai conjugar o verbo saudade. Aí, pelo amor de Deus, né? 20 anos de curso, Alex. Pelo amor de Deus. Então, saudades é um substantivo. Então, só pode ser uma classe de palavras ligada a um substantivo. Aí você vai ter uma possibilidade de pronome, artigo, numeral, adjetivo. Não é adjetivo, não está qualificando, não é numeral. E com isso, gente, eu estou aqui revisando com vocês estratégias de como classificar uma palavra, seja ela qual for. E cuidado, acabou de me ver aqui um insight, né? Os espíritos aí que me ajudam, né? As entidades, perdão o pessoal que é irmão da igreja aí, mas, enfim, o Espírito Santo que seja. Me veio aqui de novo a palavra bastante. Ver que de novo a palavra bastante, galera. E a palavra bastante também tem uma parte de situações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, bastante documento. Aí eu coloco documento no plural, aí vai ficar bastante. Eu sei que todo mundo quase sabe disso aqui, mas o que acontece muito é a galera saber que, a palavra bastante, eu já peguei o bizu do professor XYZ, sei lá qual, ou até mesmo meu bizu, que eu troco pela palavra muito, né, gente? E se eu troquei pela palavra muito, e foi para o plural muitos, então muitos documentos, bastantes documentos, quer dizer que a palavra vai também para o plural? Isso aqui o Subão não vai errar, Alex. Porém, sabe o que eu acho? Que o Subão, o antigão, que tá papirando gramática ali, fazendo aquele curso do professor que foca em decorar gramática, sabe o que eu acho que ele não vai se lembrar muito bem? A classificação dessa palavra bastante. Ele sabe que tem que ir para o plural, e já dou um alerta, pessoal. Rogério, se o senhor está olhando para essa palavra bastante, vendo esse S achando estranho, o senhor está atrás de 90% do Subão que decorou que tem que trocar por muito. Aí já é o caso de uma questão simples. Trocar por muito fica muitos, bastante, bastantes. Beleza? Agora vamos além. Eu preciso saber que essa palavra aqui está modificando o nome de documentos e que ela também é um pronome. E que também é um pronome indefinido. Isso aqui muita gente não vai saber, cara. É um pronome definido aqui. Porque acompanha o nome e não gera uma definição. Quantos documentos? 3, 4, 5, não sei. Isso é um pronome. E cuidado, que a palavra bastante, haja vista a característica de ser polissêmica, ou mesmo ter também várias possibilidades de classificação, essa palavra bastante, ela pode ser um advérbio, né? Ela pode ser um advérbio. Ela é bastante linda. Ah, Thiago, eu sei aqui que não teria como ficar elas são bastante lindas, porque não teria como colocar muitos lindas, né? Aí, beleza, Thiago. Então, essa questão aí, para mim, é fácil. É fácil, sim. Você está sabendo o básico, que é quando a palavra bastante fica no singular ou quando vai para o plural. Mas eu quero que você tome cuidado quanto à classificação desse termo, que neste caso é um advérbio. Tiago, mas o advérbio não é aquela classe de palavras, advérbio, não é aquela classe de palavras que modifica verbo, mas a palavra bastante não está modificando o verbo. Ah, Thiago, está modificando o verbo ser. Dito nenhum, gente. O verbo ser não é um verbo somente de ligação, ele não é modificável, entre aspas. A palavra bastante está modificando a palavra linda, e o advérbio, ele modifica além do verbo, revisão, né, gente? Além do verbo, secundariamente e quase que na maioria dos casos, ao modificar de forma secundária um adjetivo ou um outro advérbio, esse advérbio bastante, que está neste caso modificando adjetivo, será de intensidade. Esse bizu eu sempre trago em aula, tá? Intensidade. Beleza? Então, por favor, não confunda as palavras bastante e advérbio, seja modificando um adjetivo, que é o caso, ou outro advérbio ou um verbo, não confunda essa palavra com um pronome, que vai modificar, obviamente, não um verbo, e não um adjetivo, e não um advérbio, mas sim um nome, né? E aí sendo classificado como pronome indefinido. Beleza, gente? Safos? Tranquilos?
É isso aí, cuidado com essa palavra bastante. Muita gente vai acertar essa questão e ela parece que vai cair, porque faz tempo que eu não vejo uma palavrinha bastante aparecendo. É só voltar aqui, tem mais aqui de conjunções. Aí eu vou descer aqui, gente, estou ainda na prova, atentem, estou na prova 2025 ainda, beleza? Uma prova super recente e que sim, vai demonstrar a tendência da nossa prova daqui a 2 semanas. Teremos 2 questões sobre conjunções, ao menos, e vamos agora para as 2 questões que caíram na última prova CA 2025, beleza? Vamos lá. O subão destreinado vai começar lendo o texto abaixo, e nós não vamos fazer isso. Nós vamos, a partir daqui, ler o comando. Sabendo que as conjunções adverbiais, ao conectar orações ou termos, desempenham um papel essencial, sempre, galera, sempre, por favor, façam isso por mim, sempre, ao ler o comando da questão, sempre buscando circular, grifar. Ah, Thiago, eu vou circular o quê? Você vai circular elementos que você vai julgar naquele momento que são primordiais, para você não se desvirtuar da questão, que é o que acontece, infelizmente, com muita gente, beleza? Então ele já está falando das condições adverbiais, ele está falando que exerce, desempenha um papel essencial na coesão textual, ou seja, conjunção também trata de coesão, não só de morfologia, né? Coesão é texto. Estabelecendo relações lógicas entre diferentes partes do discurso. A segunda opção em que a classificação das condições se apresenta respectivamente correta. Ele quer que eu olhe as condições e que eu diga se essas condições estão corretas ou não. Basta olhá-las. Por mais que a tentação dos alimentos processados seja forte, ainda que, aí vem Renato Russo, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou ainda que, gente, desculpa o exemplo idiota de sempre, tá? Mas ele é concessivo, porque o Renatão gostava de conceder, desculpa, quem tá aí de menina? Eu não me lembro mais. Não lembro também azar, né? A gente tá quase... O Leão não é menino, não. Tem uma menina ainda na turma. Tem uma subona aí. Mas assim, ó, ainda que é concessiva, né? Concessiva. Trocou por ainda que é concessiva. Tira condicional, tira conformativa. Beleza? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, nada seria. Salvo se, contanto que, se ignorarmos. Cara, essa escolha, corremos o risco. Isso aqui é condição. Thiago, mas vamos com calma, eu tô muito afobado, tô muito apressado. Então, pode ser conforme ignoremos isso aqui. Vamos supor que, né? Vamos lá, vamos ver. Aí, consoante a pesquisa científica, conforme... Coisa que eu troco conforme, cara. Então, fechou. Não é ser a pesquisa. O condicional, me lembro que tem um ser, né, tem um caso. Então, essa questão aqui, gente, é uma questão muito de boas. Aí, temporal, desde que? Quando? Temporal, fechou. Letra A, o subão ainda tá terminando de ler aqui. Ele leu tudo isso aqui, ele tá voltando, e nós não. Nós com cautela, e vocês sabem, que tem aula comigo há um tempo, sabe o quanto eu sou afobado. Mesmo afobado, Alex, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer isso que eu fiz agora com vocês. Eu vou dar uma ticada a mais, com muita atenção, porque eu sou muito afobado. Eu já ia tirar a condicional aqui, mas vá que eu esteja me confundindo um pouquinho. Então vamos focar, as palavras já estão aqui. A gente sabe que o subão Tigão, ele tá lendo todo o texto, né? A gente sabe que a gente tá ganhando tempo já, então vamos tomar esse cuidado. Beleza? Reforço. Se alguém discordar de qualquer análise minha aqui, já visto aqui, sim, eu sou muito afobado, sim, eu tenho TDAH, não estou me tratando, deveria. Minha mulher briga comigo todo dia, vocês me avisem aí, tá? Vamos lá, vamos seguir. Não, tem mais questões aqui, ó, mais questões. Gente, eu separei as 2025, estamos indo aqui para a terceira questão sobre conjunções em 2025. É óbvio. Thiago, não aguento mais você falar isso, mas eu quero entrar na mente de vocês precisam, se é um conteúdo lá de se estudar, é conjunções, beleza? Nessa fase, nessa altura do concurso. Se você não estiver principalmente lembrando de algo que eu estou falando aqui. A respeito dos termos destacados acima, essa é a opção em que as conjunções indicam orações que exprimem, condição ou hipótese. Condição ou hipótese. Vamos lá. Já que temos o poder de moldar o mundo de amanhã, aqui é o famoso já que, né? Até o Alex colocou o jaque em algum lugar aí. Causal, né? O Alex já colocou que o jaque é causal. O Alex decorou que isso aqui é causal. Né, Alex? O Alex decorou que isso aqui é causal. Se o Alex decorou que isso aqui é causal, meu filho, eu já vou saber que causa não é condição, né? Ou é? Não sei, cara. Não sei. Beleza? Se sim, eu já tiro aqui A e B, concorda? Vou desconfiar, né? Jaque é causal. O jaque, quando eu troco pelo porquê, o porquê também vai ser causal? É. Mas esse porquê é junto, né, gente? Pelo amor de Deus. E sem acento. É a condição. Tá, vamos tirar aqui, não custa nada. Tá, contanto que sejamos se, é uma condição, né, cara? Caso, tá aqui, isso aqui é condicional. 2 só tá aqui. Sério, Ciar? É sério que você vai dar esse mole pra mim? É sério que você vai fazer isso? É sério que você vai dar essa questão pro subom que decorou todas as condições? Aí eu volto novamente, Rogério, retorno e vou te dizer. Sem mimimi algum. Eu estou feliz pra caramba que eu me lembrei que o já quer causar essa sua obrigação, filho, porque os caras decoraram as condições. Isso aqui, o cara que gosta de decorar, ele não vai errar. Não vai errar, ele não vai errar. Não tem um texto grande, o subom não se cansou lendo o texto, entendeu? Ele vai acertar. E aqui, ó, sem que, enfim, a resposta é a letra C. Reforço, se alguém discordar de alguma análise, me avise. Por favor, me avise. Tá bom? Acho que acabamos aqui. Acabamos. Viram só 4 questões em 2025. 2025, a mar foram 30 questões, nós temos 20 questões. Proporcionalmente, vamos chutar aí 3 questões sobre conjunções. Beleza? Vamos chutar aí 3 questões sobre conjunções. Verbos. Aí o pessoal fica estudando verbo irregular desesperadamente. Estudem os principais. São eles 5 ou 6, estão no slide, pô. Estão lá na aula gravada.
Os principais solos regulares não se empolgam. Verbo tempo composto. Eu li que, eu vi uma aula na internet de 2 horas sobre tempo composto. O demônio, não faça isso. O perdão do demônio aí. Né? Por quê? Porque a tendência não é essa. O verbo vai ser verbo regular ou imperativo, que gosta também de cobrar. O verbo não regular, verbos regulares, imperativo ou vozes. É isso aí. Beleza? Ou vozes. Ou simplesmente classificação. Beleza? Vamos lá. Questão 17, Camar 2025. E vamos lá. É importante que todos tenhamos. Não sei se você se lembra, quando eu coloco o se, o que e o quando antes do verbo, eu estou diante do tempo, do modo, perdão, subjuntivo, que é o modo da dúvida. Que é o modo da incerteza, né? Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos. Lembrando que isso aqui é presente, isso aqui é o pretérito imperfeito, isso aqui é o futuro. Tiago do céu, o que você está falando? Filho, se você não está se lembrando que se eu tivesse, se tu tivesse, é o imperfeito subjuntivo, que eu coloco o se na frente. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, é o presente do subjuntivo. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, é o futuro subjuntivo. E eu estou dizendo que você está com problemas graves aí para sua preparação. Mas, por isso que eu coloquei essa aula 2 semanas nessa prova, tu tens tempo ainda dessa doente semana, dá uma papiradinha e perguntar para mim no Telegram, por favor. Coloca no Telegram. Então, eu estou diante aqui do presente do subjuntivo. Indicativo não é, futuro não é, como o CA sempre nos dá mole, sempre nos deixa eliminar 2 alternativas, eu já estou aqui com 50% de chance de acertar. Beleza? E aí depois eu tenho aqui subjuntivo e indicativo. Vou matar a questão aqui. É importante que todos tenhamos conseguido adotar práticas sustentáveis para que o nosso planeta floresça e as gerações futuras desfrutem, que eu desfrute, que tu desfrute, que tu desfrutes, que ele desfrute, e nós desfrutemos, que eles desfrutem. Tiago, não está no que ainda? Não está no subjuntivo ainda? Não está respeitando, olha essa palavrinha, o paralelismo verbal. Aí agora o aluno buga. Ele pensa, que diabo, eu estava tentando me lembrar, eu estava levando tiro de tudo que é lado desse professor maluco aí com TDAH, para lembrar o que é o modo subjuntivo, ele vem e tasca com paralelismo verbal ali. O que é o paralelismo verbal? É quando você tem que manter uma lógica entre tempos e modos verbais no trecho de um texto. Então a lógica natural é que houvesse a presença de mais subjuntivo aqui também, beleza? Então aconteceu o que? O presente subjuntivo, e eu já matei a questão, a letra A, tá, gente? Eu não vou aprofundar porque nós estamos, são 9h16, e eu quero seguir adiante, beleza? Percebeu aqui, gente? Percebeu é pretérito perfeito, pô, do indicativo. O pretérito perfeito, galera, é o passado concluído, beleza? Encerrado. Aí o Thiago fala que não ia ampliar a análise, continua analisando a questão, né, Alex? Thiago é fogo, cara. Período simples, galera. Período simples é o que eu tive que fazer. Olha a curiosidade, Alex. Olha a curiosidade. EA 2024. Nas 3 provas de 2025 não houve período simples. Eu tive que voltar um ano, tá? Então, eu, Thiago, acredito que você vai ter uma questão, e eu acredito muito, 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 em ou oração sem sujeito, ou o tal do complemento nominal que o pessoal odeia. Então, vamos dar uma revisadinha rápida aqui. Primeiro eu vou responder a questão, beleza? E depois eu falo um pouquinho sobre esse aspecto. Gente, vocês estão bem? Quem que entrou aí que tá sem nome? Name not available. Eu sou péssimo em inglês, ainda bem que vai ser foil a prova, né? Quem é que tá aí, que tá de gandoleta, inclusive, que é brabo com infantaria? Não me lembro. Pessoal, tem várias perguntas no site, eu tô com 15 perguntas represadas, tem que responder a todas ali, teve uns errinhos no chat, tá? Tem muita coisinha para acertar ali no site, sempre me ajudem a consertar e a melhorar, tá? Eu não sei quem tá aí, que tá sem nome. Mas vamos lá. Vamos voltar ao foco aqui. Comanda a questão. O sujeito da oração classificado como. Galera, falou em período simples, falou nesse demôniozinho aqui, o que eu tenho que achar P', necessariamente, antes de qualquer coisa. Eu preciso achar o verbo, porque uma oração, o período simples vai ter termos da oração, né? Uma oração, ela vai ter como base o verbo. Tudo que ocorrer ao redor desse verbo vai nos dar o sujeito, o complemento verbal, etc. Então, o verbo que é o primeiro a se observar. Combinado? Vou achar o verbo. Os atuais motores de foguete utilizam. Tá aqui o verbo. Utilizam. Quem que utilizam em enormes quantidades? Quem? Aí eu vou achar o sujeito na íntegra. Os atuais motores de foguetes. Só que esse sujeito, que é tudo isso, ele tem que ter um núcleo. E o núcleo é aquele elemento sobre o qual todos falarão, inclusive o verbo. Motores são atuais está ligado a motores, o os está ligado a motores, de foguetes está ligado a motores. Então, motores é o núcleo do sujeito. Cuidado, porque tem uma galera que não consegue achar núcleo, tá? Por que de foguetes não é um núcleo? Porque qualifica motores. Por que atuais não é um núcleo? Porque qualifica motores. Por que o os não é núcleo? Porque determina motores. Então, temos aqui vários elementos que circundam esse núcleo. Ou seja, esse sujeito ele é simples e seu núcleo é motores. Resposta, letra C. Thiago, foi uma questão muito fácil. Foi. Mas se eu fizesse isso aqui, ó. Roubaram. Olha só. Roubaram os carros os ladrões. Aí o Subão decorou.
que verbo na terceira do plural gera o sujeito indeterminado, ele vai deletrar sujeito indeterminado. Mas você tem que procurar quem roubou. Ah, os ladrões roubaram. O sujeito ele pode estar posto. Lembrando que nós estamos diante aqui da ordem indireta, beleza? Ordem indireta, sacaram? Tá bem? Então tomem cuidado quando o verbo iniciar a oração. É aqui que mora o problema, tá? Quando o verbo inicia a oração. Eu gosto de colocar o exemplo do mudaram as estações. Eu sempre coloco o aluno meu antigo, não aguenta mais, inclusive eu preciso melhorar os meus exemplos, né? Porque eu uso sempre os mesmos, mas eles são infalíveis. Por quê? Porque o aluno olha para cá, acha que alguém mudou, mas não sabe quem, então sujeito determinado, mas ele esquece de fazer o básico, que é focar no verbo, pessoal, e perguntar ao verbo o que mudou. Ah, tá, as estações mudaram. Então tá aqui o nosso sujeito. Alex, sabes bem, esse conceito de achar o sujeito é importante lá no período composto, principalmente, porque é lá que gera mais dúvidas. E aqui também alguns alunos possuem dúvidas. Então, estações é o sujeito. Não deixe de procurar o sujeito a partir do verbo, beleza? Então é isso aí. Lembrando que eu falei sobre o complemento nominal. Cuidado com o complemento nominal. Olha só. A derrubada da mata. A derrubada do lenhador. Gente, se tem uma dica rápida para eu dar aqui, ou para gerar um alerta, que mesmo que vocês agora não se liguem tanto, ou comecem a confundir, porque eu sei que eu estou muito acelerado e eu estou vendo muitas questões, é a seguinte: todo complemento nominal, tá, será ligado a um substantivo abstrato como termo que o antecede, beleza? Além disso, todo complemento nominal será antecedido de preposição. Além disso, todo complemento nominal terá um termo preposicionado, ou seja, aqui a preposição, se preposicionar esse termo, que será um alvo, ou seja, um elemento passivo, tá? Thiago, é muita coisa, mas aqui tá o bizu. Se você pegar esse bizu aqui, dificilmente você vai confundir esses exemplos aqui, essas situações que geram dúvida realmente. Então, só que qual é o problema? Quando eu tenho substantivo abstrato, que é o caso em ambos os exemplos, o que pode ocorrer? Com o substantivo abstrato, eu não tenho necessariamente complemento nominal. Se eu tenho substantivo abstrato, eu posso ter complemento nominal ou eu posso ter o adjunto nominal. E aqui que os alunos mais confundem. E qual é o bizu? Isso aqui, ó. Isso aqui, passivo. Assim como o complemento verbal, o complemento nominal é passivo. Antes de falar sobre o nominal, só vou voltar um pouquinho e falar sobre o verbal. Comprei o quê? Eu vou apontar para um alvo. Eu comprei aquilo lá. Como se eu pegasse uma flecha e apontasse naquele alvo. Carro. Carro é alvo, complemento. Beleza? Alvo, passivo. Vamos lá. A derrubada da mata. Da mata é um elemento passivo ou ativo? Derrubada da mata. A mata, ela é derrubada por alguém. Então é um termo passivo. Então eu estou diante de um complemento nominal, passivo. Tiago, e se for ativo? O A não é A de amor, B de baixinho, C de coração. Né, Rogério? Você que gostava do show da Xuxa. Não. O A aqui, do adjunto, o A é o do adjunto. Então, a derrubada do lenhador. O lenhador não agiu. Então, o do lenhador aqui é um adjunto. Ele tá agindo. O adjunto é o cara que age na guarda, né? Alguns não. Alguns não fazem muita coisa, não. Tá. O adjunto é nominal. Beleza? Essa é a diferença básica que eu dou. Esse bizu que eu deixo pra vocês aí. Pra vocês não confundirem quando tiver essa situação específica de substantivo abstrato. Beleza? Além disso, o adjunto nominal, ele também pode indicar posse. Tá? Posse. E o complemento nominal, não. Beleza? É isso, pessoal. Vamos lá, vamos seguir. Tem bastante coisa ainda. Eu vou passar um pouquinho do horário, tá? Isso que o meu Palmeiras vai jogar hoje e vai passar para a final do Paulistão, hein? Hoje tem Palmeiras e São Paulo. Ontem fiquei torcendo contra o Corinthians, mas fiquei esperando o Neymar entrar, mas não meu vice. O Neymar não entrou. É hoje, hein? E azar, vou perder o iniciozinho do jogo lá. Azar. Vai passar na Record. Vamos lá. Questão recente. Só voltar aqui para ver se não sobrou nenhuma. Não. Tá vendo? Uma única questão, galera. 2024, 2025. 2025, 3 provas. 2024, 3 provas, tá? E a off 2024 também não teve o período simples. É o momento de ter período simples. Cuidado com o complemento nominal. Cuidado, galera, com o predicativo, tá bom? Predicativo, qualidade. Beleza? Cuidado com o aposto. Cuidado com o vocativo, povo. Vocativo. Paula, vocativo de vocário, de chamamento, né? Tranquilo, cara, tranquilo. Acho que o complemento nominal é mais chato desse conteúdo. Aqui, ó, predicado nominal. Tem mais. Eu separei mais questões aqui, 2024. Perdão, gente. Tinha 2024, 2 questões, ó. Estão vendo? EAR 2024, a segunda questão sobre período simples. A segunda opção é que o trecho apresentado possui predicado nominal. Só aqui no automático, você tem que saber que o predicado nominal tem que ter um verbo de ligação. E agora, gente, eu tô falando com quem papirou. Tá? Tô falando com quem papirou. Verbo de ligação, você vai ter depois mais um predicativo. E aí, esse predicado, esse blocão aqui, né? Porque desse lado vai ter o sujeito, ó. Que vai ter o sujeito
sujeito. Aqui vai ter um verbo de ligação, predicativo. Esse bloco aqui, que é o bloco do predicado, vai ser nominal. Tiago, além da sua letra ser feia pra cacete, eu não tô me lembrando do que você tá falando. Pelo amor de Deus, vai lá em período simples, revisa o que é um verbo de ligação e lembre-se que é um predicativo. Mas vamos lá, vamos usar essa questão para dar uma revisada, tá? Talvez, ele quer onde haja, né, e que o termo apresentado possui predicado nominal. Talvez essa meta seja, talvez essa meta ela é, não vou falar talvez essa meta é, tá? Essa meta é, talvez essa meta seja. Isso aqui é um verbo de ligação. Tiago, mas como é que você sabe que é um verbo de ligação? Porque ele liga. Beleza, mas ele liga o quê? Ele liga ao sujeito uma qualidade. Qualidade. Beleza? Uma qualidade. Sapos? Então, provavelmente essa é a resposta. Tá bom? Vou pular. B. Praticamente todas as culturas destacam. Opa, se eu tenho um verbo de ação, o predicado já vai ser, sabe o quê? No mínimo, um predicado verbal. Só que aqui eu tenho um adendo, tá, gente? Essa questão ela foi pessimamente formulada. O professor errou ao formular essa questão, por quê? Quando ele diz, agora eu quero conversar com quem está papirando. Tiago, você é preconceituoso, você não está me ajudando nesse aulão. Estou te trazendo alertas de que você deveria ter estudado mais e que está em tempo ainda, tá? Vamos lá. Para quem está papirando, legal. Quando eu digo que um predicado, que possui-se um predicado nominal, estou dizendo há predicado nominal. Bom, mas pode ter também um predicado verbal. Porque eu não sei se vocês se lembram, existem os predicados verbo. Nice. Porque eu vou ter predicado nominal, mas eu também vou ter o predicado verbal. Ele não falou assim, ó, assinar a opção em que o texto é apresentado, classifica-se como predicado nominal. Só classificar-se como tal é dizer, esse predicado, ele é tal coisa. Agora, possuir, eu posso possuir nominal, posso possuir verbal e nominal, tá? Por que eu tô falando que foi mal formulado? Porque se ele não tivesse opções com predicado verbo nominal, estaria tudo bem, mas olhem a B. Praticamente todas as culturas destacam, verbo de ação, o céu, como lugar especial. Lugar especial está ligado a céu. E aqui eu tenho o predicativo do objeto. Destacam o céu, e ele foi considerado, ele é especial, ele foi, enfim, intitulado como especial. Então, eu julgo que a letra B também poderia ser a resposta, pois há a presença de predicado verbo nominal. Tiago, mas cadê o verbo de ligação? Ele está implícito. Praticamente todas as culturas destacam o céu. Está aqui o verbo de ação. Praticamente todas as culturas chamam o céu, apresentam ou falam que o céu ele é um lugar especial. O céu é especial e destaca-se o céu. Então tem dois predicados aí. O problema aqui é que muita gente não aprendeu legal, e eu sei por quê, porque é difícil, a classificar o tal do predicativo do objeto. Ele é chato de classificar. O que é o predicativo do objeto? É aquela qualidade dentro do predicado, que é uma qualidade, inclusive, nova, que eu insiro ao objeto, que eu apresento ao objeto uma qualidade nova, em decorrência, eu sei que é difícil, tá, gente? Inclusive da ação que está sendo apresentada. Por exemplo, eu julguei uma ação. O réu, objeto direto, quem julga alguém, o réu, culpado. Culpado é uma qualidade inserida nova do réu, só que é uma qualidade do objeto, então é um predicativo do objeto. Ou seja, em suma, quando eu tenho predicativo do objeto e o predicado verbal, esse predicativo vai apresentar para mim o seguinte aspecto. Vai fazer com que o predicado tenha dois núcleos. Opa, dois núcleos não, né? Dois núcleos. Dois núcleos. Que são o verbo de ação, beleza? Que tá lá, que é qual mesmo? Destacar o verbo de ação e o predicativo. Tiago, mas você não falou que o predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação? Sim, o predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação, mas o verbo de ligação não é o núcleo desse predicado. Quem é o núcleo do predicado nominal? É qualquer predicativo, seja ele do sujeito, que é o mais fácil de enxergar, ou do objeto, que é o mais difícil. Então, se houver uma questão difícil, ela vai tratar do predicado verbo nominal com a presença de verbo de ação mais predicativo do objeto. Beleza? E aí vem o alerta. Você não está entendendo o que eu estou trazendo? Juro para vocês, sem falsa modéstia, não é porque a minha aula é ruim. É porque eu estou trazendo de forma muito rápida para quem papirou esse conteúdo. Então eu peço para você voltar e me perguntar que eu explico, fico 20 minutos mandando um áudio no Telegram, se precisar, explicando o que é o predicativo do objeto, combinado? Então por tal motivo eu acredito que essa questão ela foi mal formulada, e a B poderia ser a resposta também. Aqui, Dédalo construiu as asas, só tem verbo de ação, os atuais motores de foguete utilizam, só tem verbo de ação. Ah, Thiago, mas é que enormes quantidades. Enormes está qualificando quantidades, não é predicativo do objeto? Não, gente, porque enormes é uma qualidade inerente a quantidades. Então isso aqui é uma adjunta nominal. Mas isso aqui tem aula para explicar, tá? É adjunta nominal, uma qualidade nata, não uma qualidade nova. Predicativo é uma forma nova de trazer uma qualidade. Tá? É novo,
Beleza? A banca deu como resposta A, como eu me lembro bem, é uma prova recente, mas poderia ser a B. E a resposta foi mantida como A, eles não anularam a questão, beleza? Eles foram pro básico, né? Como se ele tivesse colocado aqui. É classificado como nominal o predicado. Somente a A tem classificado como nominal. Pois, já falando demais, né? A B, a classificação é predicado verbo nominal, possuindo, então, um predicado nominal também. Beleza? Assim como o verbal. Período composto. Vamos lá. Curiosidade, Roberval. EAR EAR 2024, tá? Olha só. 2 questões, 3 questões, e 2025, nenhuma questão, nem CFOI, nem EAR EAR, tá? Ou seja, acredito muito na entrada novamente, desse conteúdo que caía bastante, que é o período composto, seja por subordinação ou coordenação. Mas esse conteúdo aqui é uma sequência de qual conceito, gente? Conjunções. Beleza? Conjunções. E agora o Palmeiras está entrando em campo, hein? Mas eu vou além aqui, vou um pouquinho mais, tá, gente? Vamos lá. O encadeamento da ideia trazendo no trecho. Se mais pessoas dividissem o mesmo veículo com canoas, caso mais pessoas, contanto que, condição, letra A, acabou a questão. Só decorar as condições, pô. Beleza? Só decorar as conjunções. Belezinha, gente? Safo? Ah, Thiago, mas foi muito rápido. Não, mano, tem que decorar as condições. Você vai responder rápido assim também. Beleza? Aqui, 27. No trecho, todos os médicos a quem contei as moléstimas... Peraí, eu tô dando mole, eu tô fazendo o que o subão tradicional faz, eu vou pro final. Ah, tá aqui, ó, comando. É correto afirmar que o período é... Ah, ele quer saber sempre do de baixo para cima, sempre tentando achar. Ah, mas é pequenininho, não vou perder. Não, mas sabe por quê, gente? Porque você já vai com critério para olhar o trecho, pô. Então você vai terminar o trecho, você vai ler aqui e vai voltar para ver o trecho. Aí você vai perdendo dezenas de segundos aí à toa, né? Que vão se somando depois. Beleza? Então ele quer saber se o período é simples ou composto. Tá, se ele tiver mais que um verbo, ele já é composto. Contei, foram, é composto. Tirei aqui. Beleza? Ah, o que eu preciso achar agora? Conjunções. Conjunções. Tá bom? Conjunções, o que liga orações, gente? Como eu classifico um período composto? Como eu classifico um período composto? Acho conjunções e pronomes relativos. Por quê, Thiago? Por que para definir período composto eu tenho que achar esses 2 elementos? Porque você vai atalhar a questão e você vai ter muito mais facilidade para responder. Por quê? Porque ou uma oração vai ser inserida por conjunção, ou ela vai ser inserida por pronome relativo. Inclusive, se for inserida por pronome relativo, revisando, porque a palavra que normalmente, né, pode ser quem, pode ser onde, que eu troco por qual, a qual, etc, né? Se for inserida por pronome relativo, a oração subordinada que é inserida por pronome relativo é a oração subordinada adjetiva. E aqui eu fico muito... Alex, Rogério, Marcão, eu fico muito medo, porque isso pode apavorar muito o aluno, que eu tô falando muita coisa, gente, mas isso é pra quem papirou, desculpa falar de novo, tá? Então o pronome relativo vai ser uma oração subordinada adjetiva. Já as conjunções, você tem de 2 tipos. As coordenativas e as subordinativas. Aí, se eu tiver uma conjunção que é da AACE, eu já sei que é coordenada. Se eu tiver uma da CCTFP, ou a conjunção integrante, eu já sei que é subordinada. Puta merda, Thiago, tá me ferrando. Então agora, considerando que o aluno estudou, legal, eu vou atalhar. Eu vou procurar o que eu tenho aqui de conectivo. Todos os médicos, a quem? Aos quais? Pronome relativo, então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Beleza. Já sei que é por subordinação, pelo menos. Não é, eu já vou tirar C, tá? Porque eu já tenho um pronome relativo aqui. Beleza? Já tirei a C, pô. Ah, vou ficar procurando. Não, já tirei a C. Contei as moléstias dele, foram acordes em que a morte, foram acordes nisso, em que a morte era certa. Foram acordes em que a morte era certa. Cara, quando eu tenho esse tapa na mesa, foram acordes no que nisso. Eu nem tô sabendo muito bem classificar, mas eu vou saber que isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Porque a substantiva é aquele que eu integro. Ah, Thiago, não tô me lembrando. Mas vamos fazer o seguinte, eu tô mantendo subordinados aqui, eu só preciso achar o quê? Pra eu matar a questão, pra saber se é B ou D, sabe o que eu preciso achar? Isso aqui, cara. Tem alguma conjunção coordenativa? Se tiver, mesmo que eu não saiba muito bem qual é a classificação, eu já vou saber que ela é a resposta da letra D. Então, ao seguir aqui, a morte era certa. E caramba, tem um soma-soma aqui. Ah, pode ser adversativa, mas o E ou vai ser adversativa ou vai ser soma. Então eu já sei que a resposta é a letra D, porque é período composto por coordenação e a subordinação. Sacaram aqui o bizu de procurar conjunção e pronome? Agora, se só tivesse conjunções A, C, que são aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas, explicativas, eu só estaria diante de orações de período composto por coordenação, né? Não foi o caso. Beleza? Revisem as conjunções. Isso que eu escrevi agora em 3 minutos, você precisa, durante essa semana, por favor, tô pedindo, encarecidamente, que você consiga escrever isso que eu estou escrevendo aqui e lembrar de tudo que eu escrevi. E se lembrar do quê? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Se lembrar de 6 Cs. Condicional, comparativa, conformativa, causal, consecutiva, concessiva, consecutiva, final, proporcional. Se lembrar da condição integrante, que é o que eu troco pelo tapa na mesa. Se lembrar dos pronomes relativos, que eu ensino as orações subordinadas adjetivas. Tem que se lembrar de tudo isso que eu falei aqui rapidamente. Você precisa se lembrar disso. Pois haverá 3, no mínimo 3 questões sobre esse conteúdo na nossa prova. Você precisa saber, tá bom? Você precisa saber.
Beleza? É isso aí. Aqui, ó, mais uma questão sobre período composto. Mais uma. E se vocês quiserem ir embora, gente, podem ir, tá? Podem ir. Eu não sou obrigado a acabar minha aula agora. Minha aula, minhas regras, tá? Então eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Quem quiser ver o meu Palmeiras aí, ó, beleza? Vamos lá. Fique à vontade. Não vou me sentir nem um pouco melindrado, até porque eu vou fazer o concurso também. Talvez tenha um site aí concorrente que vai perder esses visus, hein? Vamos lá. A segunda opção que a oração sublinhada foi classificada incorretamente. Parece o quê? Isso. Gente, lembra que eu falei para vocês achar o verbo e perguntar, achar o sujeito depois? Cara, o que parece? Não tá aqui antes. Então a oração sujeito? Não, o que parece tá aqui na frente. Então isso aqui que tá aqui, ó, que a situação melhorou. Inclusive eu poderia colocar antes, né? Isso parece. Sabe o que eu poderia colocar antes? Porque esse isso aqui, que é representado por essa oração, é o sujeito, pô. Então ela é subjetiva. Então não está incorreta. Maria esperou algo, esperou isso. Então quem espera algo? Quem espera aqui a vida. Opa. Quem espera algo? Então aqui é um verbo transitivo direto, isso aqui é um objeto direto. Beleza. Tá correto. Vives mentindo. Logo, não mereces fé. Oração coordenada sindética explicativa. Tô desconfiado que isso aqui não é explicativo, não. Os livros não somente instruem, mas também somam. Sindética, sim, porque é inserida por conjunção, tá? Não se esqueça desse nome, né? Sindética, quando tem conjunção. Quando tem locução conjuntiva, conjunção aditiva. Então, isso aqui não está incorreto. A incorreta é a letra C. Beleza? Questão fácil, 2024. 2024. Belezinha? Tá bem, gente? Não se esqueçam da diferença de sindética e assindética. Oração assindética vai ser aquela coordenada, o A de negação, que não é inserida por conjunção. Ela não é inserida por conjunção, beleza? Então, qual é a oração assindética aqui, Alex? Qual é a oração assindética na letra D? Essa aqui, ó. Os livros não somente instruem. Sabe o nome dessa oração aqui? Ela é uma oração coordenada assindética, porque ela é coordenada com outra oração coordenada aqui assindética. Ambas se coordenam, são independentes, certo? E, além disso, essa é iniciada por locução conjuntiva e essa aqui não é iniciada, por isso que ela é assindética. Eu posso ter duas orações coordenadas assindéticas? Posso. Eu posso ter uma oração coordenada assindética com alguma classificação, mesmo não tendo conjunção? Posso. Aí eu vou ficar diante da semântica, tá? Beleza? Belezinha? Vamos lá. Colocação pronominal. Só tivemos em 2024, ou seja, em 2025, é uma tendência. Você tem que decorar as regrinhas das palavras atrativas, tá? Cuidado, beleza? Cuidado que essa questão que foi bem difícil. Cuidado com as próclises. Cuidado com os casos facultativos, tá, gente? Facultativos. Estudem colocação pronominal, porque eu acredito que virá, porque em 2025 não teve questão. Só em 2024, tá bom? Estudem os casos facultativos, por favor. Beleza? A segunda opção é que o pronome átono pode ser movido para a posição enclítica. O que é enclísis mesmo? É que o pronome fica depois do verbo. Pró de pré é antes, tá? Vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Essa tese se desdobra em várias áreas de pesquisa, ampliando a compreensão do tema. Gente, essa tese se desdobra. Aqui eu tenho o sujeito, tá? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Tem o sujeito, beleza? O sujeito, galera, para algumas gramáticas, ele gera a próclise facultativa. Ele pode ser considerado, ele não é uma palavra atrativa clássica, tá? Quer sejam as palavras negativas, conjunções subordinativas, tem que lembrar, decorar as palavras atrativas. Conjunções subordinativas, pronomes relativos, são palavras atrativas. Orações optativas, tem que decorar, porque é uma questãozinha que se cair é só aplicação de regra. E é rapidinho, é uma aulinha de 20 minutos, viu? Colocação pronominal, uma aulinha de 20 minutos. Mas esse detalhe aqui é chato. Você pode ter possivelmente essa resposta. Mas agora eu vou fazer o seguinte: vamos supor que eu não me lembre que o sujeito ele pode ter a próclise, tá? Eu vou eliminar. Eu preciso que o CA nos dá esse mole, tá? Diversas contradições que se observam. Gente, isso aqui é uma palavra atrativa. As quais? A palavra relativa atrai. Não tem como isso ir para depois. Se tem a palavra atrativa, o imã puxa. Aí não tem o que fazer. Não tem como ter uma faculdade aqui da utilização. Quando é uma condição subordinativa, tá? Também é uma palavra atrativa, puxa. O cara decorou isso aqui. O Subom decorou, pô. O Subom vai acertar. Ele decorou. Ele tá papirando um tempo. Ele tá 5 anos estudando por EOF português, gramática normativa ali, né? Decorando tudo. O que se chama, aquilo ou qual se chama, isso aqui também é pronome relativo, também atrai. Aí, por sobra, eu vou na A, mesmo não me lembrando que sujeito gera próclise facultativa, tá? Então pode ser ênclise, beleza? Sujeito gera próclise facultativa, beleza? Isso aí. Concordâncias. Curiosidade. 2024, 2025, sem nenhuma questão sobre concordância. 2024, 2025, nenhuma questão sobre concordância. Por favor, não se esqueçam dos verbos
impessoais e do pronome ser. Beleza? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo mais simples aqui. Gente, eu vou ter que ficar preso a dois exemplos muito usados, tá? Mas eu vou relembrar com vocês o bizu, porque eu não tô tendo criatividade agora para trazer outros exemplos, tá? Vou trazer os mais simples. Bem, se, deixa eu ver se consigo achar um mais difícil, que esse aqui todo mundo conhece. Se alguém puder me ajudar. Não vou me lembrar, gente, perdão. Não se esqueçam desse detalhe. Se eu tenho aqui um verbo transitivo direto, tá? Somente nessa situação. Aliás, somente não. Ou be, tá? Quem vende, vende algo. Ah, beleza, esse verbo transitivo direto. Quem vende, vende algo. Tem um objeto direto, então é verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto. Cuidem isso aqui, por favor. Tá cheirando a questão. Mas o pronome ser, tá? O que virá depois, não sendo preposicionado, será o sujeito. Via de regra. Inclusive, a redação do Wagner, que tirou 9,8, ele perdeu 0,2 porque ele não concordou o verbo com o sujeito. Se eu coloco vende-se, eu estou errando o quê? Concordância verbal. Porque casas é sujeito, então tem que ir para o plural. Beleza? Lembrei, ó, por exemplo, aqui, ó. Olha que muita gente erra na redação. Notam-se discussões. Notam-se discussões. Aí o cara coloca nota-se discussões. Tá errado. Por quê? Quem nota algo, né? Então esse é verbo transitivo direto. Mas o ser, o que vem depois? Vem o sujeito. Tiago, mas o sujeito tá no plural, o verbo tem que ir para o plural. Então é notam-se. Foi uma palavra parecida com essa que o Wagner errou na redação dele. Perdeu 0,2, né? Poderia ter tirado 10. Tá bom? Por quê? Discussões são notadas. Então a palavra discussões é o sujeito e o verbo precisa concordar com o sujeito. Então cuidado com a palavra ser. Beleza? Cuidado com a palavra ser. Lembrando, sujeito não virá preposicionado. Ou seja, para terminarmos, tá? Ou seja, aqui. Comeu-se dos bolos ontem. Já tô acabando, tá, gente? Ontem. O que acontece? Thiago, quem come, come algo. Então esse verbo é verbo transitivo direto. Exato. E é isso que a gente tem que fazer, né, Roberval? Primeiro, olhar qual é a transição do verbo. Tem o C. Opa, tem o C. Então o sujeito é bolos. Não, porque tem preposição. Então, havendo a preposição, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser um objeto direto. E aí, quem não está estudando fica puto comigo agora. Preposicionado. Tá? Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. E eu preposicionei aquele objeto direto, ele vai ser preposicionado. Não vai ser mais sujeito. Tá? E quem comeu esse bolo? Qual vai ser o sujeito agora? Não sei quem comeu. O sujeito é indeterminado. Comeu-se dos bolos. Agora, se eu tiro a preposição, comeu. Aí eu vou ter que concordar, inclusive, né, o Reis? Tá aí ainda, Reis? Comeram-se os bolos. Agora, filho, verbo no plural, sujeito no plural. Verbo. Opa, vou colocar em vermelho. Já tá feio, pelo menos eu vou trocar a cor. Aqui. Verbo transitivo direto, mais o ser, mais sujeito. Aí a concordância, se o sujeito está no plural, o verbo precisa ir para o plural. Então essa é uma aposta para mim. Valeu, Reis. Show. Essa é uma aposta para mim do uso do ser, e aí também convém a gente classificar. Esse ser aqui, neste caso, vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Conteúdo chato para caramba. E esse ser aqui, por sua vez, vai ser chamado de pronome apassivador. Beleza? Pronome apassivador. Galera, são 9h50. Eu vou fazer o seguinte, para mostrar para vocês aqui o arquivo. Nós estamos aqui no 22 e são 40 páginas, beleza? Eu vou olhar para vocês agora e vou fazer o seguinte. Espero que vocês não fiquem chateados, tá, com o que eu vou fazer. Mas eu percebo que isso ajuda uma galera, mas não vai tirar de nós que estamos estudando a vaga, tá? Eu vou terminar essa aula agora, vou gravar outro vídeo com o restante, beleza? Vou abrir essa aula para ajudar o pessoal da internet que não está fazendo cursinho, beleza?
Eu sei que alguns podem ficar chateados, mas quanto mais a gente conseguir ajudar as pessoas, mais a gente se ajuda. Eu sei que abrir isso na internet, inclusive o pessoal que vai assistir esse vídeo na internet, vai ouvir o que eu estou falando agora para vocês, que é a minha turma, que está comigo no intensivo. Essa galera que não fez cursinho vai viajar em muita coisa, mas pode ajudar a responder uma questão ou outra. Quem vem fazendo cursinho com outro professor também, que ajude, né? A nossa vaga é a nossa vaga, tá? Então eu vou abrir esse vídeo pro pessoal na internet e vou colocar a parte 2 e vou disponibilizar para vocês no Telegram ali, tá? E vou trazer mais outros vários vídeos na internet complementares para ajudar o pessoal de alguma forma, beleza? Então é isso. Eu vou dar por encerrada a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham ficado chateados com alguns conceitos, conteúdos que porventura vocês não conseguiram acompanhar. Isso é normal e eu expliquei por quê. Então agora é o momento de atenção. Né? Amanhã eu tenho aula, depois de amanhã eu também tenho. Quinta-feira eu vou gravar a parte 2 e vou lançar na internet, beleza? Obrigado, Roberval. Obrigado por estar presente. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo, tá bom? E reforço, não é para se apavorar. Não é a última prova da sua vida. E se você tá apavorado é porque você não estudou direito. Então tente recuperar alguns dos conceitos que eu mostrei aqui, beleza, gente? Valeu, abraço, fiquem com Deus e contem comigo sempre, beleza? Vou dar por encerrado o nosso encontro. E estou à disposição ali pelo Telegram, tá bom? Valeu, gente. Para a gravação aqui agora.